Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Filipenses 4, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Novamente o verso 11, na tradução na NVI, diz: digo isso não por causa da pobreza, porque já me adaptei a viver em qualquer situação. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez carecemos da graça, da misericórdia divina, da transcendência divina. Mesmo ausentes uns dos outros, em corpo, que sejamos presentes no Espírito. Não deixe que a distância tire a reverência dos irmãos, o temor, tire a solenidade do culto, da sua santa palavra. Que os lares agora, as salas, os quartos, os locais onde as pessoas estão reunidas, não sejam colônias de férias, locais de entretenimento ou lazer, mas que haja plena reverência, pleno temor a esse Deus trino, santo, que se faz presente em todo o universo, ao mesmo tempo, em especial agora, pela internet, nos lares de todos que estão nos assistindo. Que o Senhor comunique graça conosco hoje, que o Senhor fale pelo poder da sua palavra, de modo que o seu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui no que nós vamos falar. Eu acredito que nesse momento tão singular das nossas vidas, nós temos que estarmos ligados a tudo que está acontecendo, atentos, e principalmente saber discernir os dias, discernir os tempos que estamos vivendo. Paulo, quando ele vai exortar os filipenses, ele fala para eles andarem como sábios e não como nécios. Nós não podemos dar o luxo de andarmos como nécios, tolos, mas como povo de Deus, homens e mulheres que têm a mente de Cristo, temos que ser prudentes, temos que andar como pessoas que têm discernimento, sensíveis aos tempos e às estações. A pior coisa que tem é um crente leviano, imprudente, que não anda de acordo com a sua condição e a sua realidade. Então nós estamos vivendo no presente momento uma realidade, uma condição muito, muito especial, muito singular em toda a história. E requer então dos crentes uma leitura acurada, uma leitura detalhada, para que possamos então nos conduzir nesses dias. E o que está ocorrendo? Não é novidade para ninguém, essa pandemia, ela tomou o controle de praticamente todo mundo, causando um caos sem precedente. E a principal medida é o isolamento social. Então não há possibilidade dos ajuntamentos. Isso nos obriga a nos adaptarmos a essa presente realidade, não é isso? Então, todos nós, todas as pessoas no mundo estão sendo obrigadas a se adaptar.
e conduzir as suas vidas conforme a ocasião exige. E me parece, cada dia que passa, né? Se nós estamos vivendo crises de todas as sortes, uma das crises é também na informação. A informação está muito genérica, a informação está muito deturpada, não se sabe no que se acreditar, né? A cada dia as notícias, os números, os dados, eles se alteram. E não só em razão de fake news e de interesses pessoais, mas também porque é uma situação muito difícil de lidar, muito difícil de se discernir. Isso também é uma demonstração da incapacidade do homem, dos especialistas, das potências mundiais em solucionar esse problema. Agora, o que parece que é verdadeiro e real é que, de fato, a epidemia, a pandemia, ela é grande mesmo, ela está atingindo a maior parte do mundo e ela vem crescendo a cada dia, fazendo vítima após vítima. Então, o total de vítima passa da centena de milhares e na maioria dos países do mundo, e o Brasil também, agora, os números passam a crescer. E isso leva ao quê? As medidas de isolamento continuarem, as medidas de isolamento serem prorrogadas. Então, aquilo que, por exemplo, no estado de São Paulo, parece que a quarentena ia terminar, né, no final dessa semana, no final dessa semana, o governador prorrogou isso para dia 10 de maio. E isso são tudo ainda medidas paliativas, não é nada ainda certo. Esse isolamento vai caminhar conforme o avanço do vírus, conforme a descoberta da cura, conforme os tratamentos, o número de infectados. E me parece que, mesmo quando houver o término da quarentena, que é o isolamento social, o fechamento das igrejas, do comércio, dos shoppings, dos locais que há grande aglomeração de pessoas, me parece que quando esse período terminar, a quarentena cessar, eles vão liberar os locais gradativamente, né? A quarentena, ou seja, a abertura não será geral. Então vão começar com pequenas empresas, pequenas instituições, locais onde onde são reunidos pouco número de pessoas. E nessa liberação gradativa, parece que os estabelecimentos que carregam um número de pessoas maior serão os últimos a serem liberados. E isso aponta para a igreja, né? A igreja é a instituição, ou as reuniões religiosas são aquelas que acumulam o maior número de pessoas próximas umas das outras. Ou seja, são os locais de maior facilidade de contaminação. Bom, isso nos leva a pensar o quê? Quais conclusões, então, nós chegamos diante disso? É que, se isso caminhar nesse tom, né, e os Estados Unidos e a Europa são modelo também para nós de como nós devemos agir, isso nos leva a ver que os cultos retornarão talvez só no início do segundo semestre, provavelmente em junho ou julho, não se sabe ainda. Então nós temos aí, para que os cultos retornem nas igrejas, para que os templos sejam abertos em todas as denominações religiosas de grande ajuntamento de pessoas, nós vamos depender da situação científica, infectológica, da situação da Organização Mundial de Saúde, e também nós vamos depender das autoridades políticas. Então nós vamos ter que passar por tudo isso para conseguir reabrir nossos cultos. Então não é só a medida de segurança, como também há interesses políticos atrás disso. Há muitas pessoas que são beneficiadas com o fechamento das igrejas. Então vai haver de fato pessoas lutando para
prorrogar isso, fazer com que a abertura dos templos se demore mais e mais. Então o fato é que nós não estamos muito perto de resolver essa situação da quarentena. Então nós, o povo cristão, nós sofreremos bastante com essa dificuldade de não poder nos reunirmos, cultuarmos o Senhor em comunidade, enfim, observar a prática da Santa Ceia, do batismo. Então esta é uma realidade, nós não temos data definida para retornar os cultos e, o que me parece, vai ainda levar um certo período de tempo para retornar. Então nós vamos ainda ter um bom tempo sem nos reunirmos como congregação, em um templo. Diante disso, então, o que nós temos que fazer? A igreja deve continuar ativa, ela não pode parar em razão de não podermos nos reunir em templos. Nós devemos então nos adaptar a esta quarentena, a essa contenção social. E a minha palavra, o tema da minha mensagem é isso, consiste em direcionar-nos a como nos adaptarmos à pandemia, à quarentena, ao isolamento. Então gostaria que você prestasse atenção, tomasse nota, memorizasse tudo que vai ser falado, já que nós ainda vamos ter que ficar por um bom período assim isolados, sem cultuarmos. O que fazer então? Como nos adaptar a esse momento? Como não deixar que esse isolamento, esse distanciamento não esfrie nossa fé? Não faça com que irmãos se desviem do caminho. Não corrompa o coração de alguns. Como fazer para manter uma vida cristã saudável, sem poder nos reunirmos no templo? Como nos adaptar a esse momento? É isso que eu vou tratar. Mas ainda à guisa de introdução, para esse tempo nós vamos precisar aqui adotar 4 princípios. 4 princípios para essa crise que estamos vivendo. O primeiro deles é paciência. Irmão, você precisa de paciência. Tudo leva a crer que a normalidade, a solução desses problemas, dessas crises, vai levar um certo tempo. Alguns falam da economia, das coisas voltarem ao normal, falam de cerca de 1 ano, vai demorar 1 ano para as coisas se regularizarem. Alguns dizem isso. Quanto à volta dos cultos, o que eu acabei de dizer, ainda vai ser um período de tempo aí médio, até longo, quem sabe. Pode haver envolvimento político, interesse político que vai impedir a abertura desses templos. Então, para esta crise, é necessário paciência. Nós estamos vendo que as coisas não se resolvem da noite para o dia. Não se resolvem com o estalar de dedos. É uma crise muito grande, que envolve uma série de fatores que não se solucionam com rapidez. Então, é necessário, nesse momento, que você, irmão, irmã, pastor, oficial, profissional, tenha paciência. Confie na misericórdia, na sabedoria de Deus. Não pense que haverá soluções rápidas, nem soluções da noite para o dia. Não, nós vamos necessitar esperar. Segunda dica para esses tempos, para esses dias, nós necessitaremos para esse momento, essa crise, utilizar métodos alternativos. Se nós não podemos, o famoso ditado, quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, se nós não podemos usufruir do ajuntamento religioso, nós então vamos ter que criar outros métodos de cultuar a Deus, de ouvir a palavra e de nos edificarmos. Então, agora é hora de fazer uso dos métodos alternativos, cultos online, reunião em pequenos grupos, culto familiar, mensagens de áudio, de vídeo e o telefone. Nós temos que usar esses meios para nossa edificação
e para nós cultuarmos a Deus. São métodos alternativos. Terceiro princípio ou dica para esses tempos: a disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Por quê? Nós não vamos contar por um bom período de tempo com atividades regulares, com horário e local específico, não é isso? Nós geralmente cultuamos no meio da semana e nos fins de semana, no mesmo endereço, local e horário. Agora, sem a possibilidade de fazer isso, a nossa vida devocional, os cultos ficarão nas nossas mãos, serão feitos de maneira individual. Então, se nós não formos disciplinados, nós podemos correr o risco de nos esfriar, de comprometer nossa fé nesses dias. Então, você, ainda que não tenha um pastor por perto, um culto público agendado, ainda que você não tenha nenhum compromisso para com a igreja, você deve ter um compromisso com o seu culto pessoal, sua vida de oração, a estudo e a meditação da palavra de Deus, sua santificação, pastorear sua família. Enfim, você deve ser nesses dias extremamente disciplinado com as suas atividades devocionais, ok? O quarto princípio, ou dica para esse tempo também, ou o que essa crise requer de nós, é estarmos dispostos ou disponíveis, porque é um tempo onde a igreja de Cristo vai contar muito com a sua cooperação. Há muita gente que vai sofrer, está sofrendo esses dias, muita gente que está ou vai ficar desempregada, muita gente doente, solitária, há os irmãos fracos na fé. Então, a cooperação dos irmãos é indispensável. É impressionante ver que tem muitos crentes dessa e de outras igrejas que estão usando essa quarentena para passear, gastar dinheiro, ficar o dia inteiro na cama, se protegendo, se autopreservando, cuidando apenas de si. Não, irmãos, Deus não nos chamou para isso. É um tempo agora que você tem que bater continência, tem que estar disponível. Precisamos dos seus talentos, dos seus dons, dos seus recursos, da sua força. Precisamos, meu irmão, da sua agilidade. Por quê? Porque há muitas pessoas necessitadas do campo social ao afetivo, do material ao espiritual nesses dias. Então, a cooperação dos irmãos de toda a igreja é indispensável. Vocês não podem colocar isso só na conta de meia dúzia de oficiais. É impossível tratar de tantos problemas assim. Então, toda a igreja tem que se engajar em uma ajuda mútua, uns para com os outros. Amém? Então, essas são as 4 necessidades para esse tempo de crise: paciência, métodos alternativos, disciplina e estarmos disponíveis. Agora eu vou entrar no tema da mensagem. Adaptando-se à pandemia. Então nós vamos ter que nos adaptar a esse isolamento. Apesar da quarentena, a igreja deve continuar ativa. Então vamos ver como podemos nos adaptar. Primeiro, com relação ao culto. Já que não podemos nos reunir publicamente, ficaremos sem cultuar? Como então cultuar nesses dias? Como podemos adaptar o culto à crise, à pandemia, à quarentena, ao isolamento? Primeira coisa que temos que aprender é que não podemos ficar sem cultuar ao Senhor. Somos criaturas feitas, criadas para adorar ao Senhor, para cultuar. Temos necessidade de cultuar a Deus. E Deus também exige ser adorado. E o que nós podemos ver com relação aos cultos? Ainda não há qualquer previsão quanto à volta dos cultos. Tudo indica que voltaremos de forma gradativa e que ambientes como igreja serão os últimos redutos a serem liberados. Em razão disso, uma alternativa de cultuar a Deus vai ser
os cultos online. Ainda bem que Deus sabe o que faz, aliás, sempre soube e sempre saberá. Essa mobilização mundial, ela veio num tempo onde o advento da internet, das mídias sociais, permite com que nós nos comuniquemos com o mundo inteiro praticamente ao mesmo tempo. Então, pela misericórdia de Deus, temos essa alternativa. Então, vocês que estão me ouvindo, não deixem de cultuar a Deus, porque não há cultos presenciais. Você precisa cultuar online. Então, o que deve acontecer? Os irmãos devem acompanhar as transmissões da sua igreja local. Então, vocês, irmãos, que têm atividades ou que têm programação online, e vocês que são da nossa igreja, Aliança do Calvário, devem acompanhar as transmissões da igreja local. Então, aqui nós vamos ter transmissões de 2 cultos. Todos os sábados, às 20 horas, transmitiremos aqui um momento de louvor e uma exposição da palavra. Sábado, todos os sábados, 20 horas, 8 da noite. E nos domingos, às 19 horas, também transmitiremos aqui outro culto, com um momento de louvor e com a exposição da palavra. Agora, o que eu quero pedir a você, não ignore isso. Alguns irmãos pensam, em razão de não haver o culto presencial, não precisam dar a mesma importância a esses cultos. Não, você não pode marcar atividade nenhuma essa hora. No sábado às 8 e no domingo às 19, nós temos um culto, apesar de não ser aqui no templo, ele vai ser transmitido na sua casa. Então, nesse horário, você não marca atividade alguma, você não agenda nada, você não divide com outros afazeres, você não pode fazer isso. Já que nós estamos sendo privados do culto presencial, você tem que dar a mesma importância, reverência, temor a esse culto online. Sábado às 8 e domingo às 7, você tem a sua agenda já comprometida, um encontro exclusivo com esse culto, ok? A segunda alternativa é a reunião de oração, dentro aqui do culto online, né? Nós faremos também a reunião de oração online. A reunião de oração, nós fazíamos aqui todas as quartas-feiras presencialmente. A partir dessa, também faremos a reunião de oração online às 20 horas, das 20 às 21. Então, nós vamos fazer o quê? Para estimular os irmãos, você coloca aí na sua agenda também, na quarta-feira, 8 horas da noite, no canal Defesa do Evangelho, vai estar sendo transmitido um momento de oração. Uma pessoa, um pastor, provavelmente eu, vou estar lá para dirigir a oração. Então, vamos ter um momento individual de oração e depois eu vou colocar os alvos e vou orar eu vou orar por cada alvo. E você do outro lado da tela, depois que tiver tido o seu momento de oração individual, vai orar junto comigo, vai concordar comigo, vai interagir com essa oração, que é a oração comunitária, ok? Então nós destinaremos meio período, meia hora para orar individualmente, só você e o Senhor, e a outra meia hora eu vou apresentar uma lista de pedidos e orar por cada pedido, e você ore comigo, concordando comigo, do outro lado da tela, ok? Então, marquem nesta quarta-feira, às 8 da noite, das 8 às 9. Para que isso? É uma alternativa que nós temos para estimular você, né? Ainda que não seja aqui entre os irmãos, vai fazer com que você tenha um compromisso fixo, vai fazer com que você separe um local fixo e tenha aquele momento de oração. Amém? E a terceira alternativa é a escola bíblica dominical, que é realizada aqui todos os domingos às 10 da manhã. Em razão dos alunos não poderem estar aqui por causa da quarentena, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, também terá transmissão ao vivo, domingo 10 da manhã. E nós estamos estudando um excelente tema, a doutrina da eleição. Nós vamos continuar aonde o estudo parou.
né? As últimas aulas foram voltadas para as doutrinas da graça. E nós paramos aqui, estamos desdobrando a doutrina da eleição. Então, domingo, 10 da manhã, tá? Eu sei que você está com vontade de dormir, mas na quarentena, dormir é que não falta, né? É o que alguns mais estão fazendo. Então, você acorda um pouquinho mais cedo, 10 horas também já está tarde, né, irmão? E outra, dá para ver na cama, né? É tudo que alguns irmãos queriam, ver a EBD na cama. Olha que bênção, né? Tem gente louvando a Deus pela quarentena. Então, escola bíblica dominical, domingo, 10 da manhã, doutrina da eleição. Então, essas são as maneiras de nos adaptarmos quanto ao culto. Não podemos deixar de cultuar, ok? Agora, não podemos cultuar presencialmente, então vamos cultuar, entre aspas, de maneira online. Isso com os cultos, reunião de oração e a escola bíblica dominical. A outra alternativa é essa, preste atenção. A teologia reformada, a teologia histórica, alguns estudiosos dividem o culto em 3 formas de culto: o culto público, o culto particular e o culto familiar, ok? A primeira opção não está sendo possível, então nós temos mais 2 opções de cultuar a Deus também. É o culto individual, é a sua vida devocional. Você não pode ler a Bíblia aqui, não pode orar aqui, não pode ouvir a palavra aqui, mas você pode fazer isso no seu momento devocional. Então cultue a Deus em um momento específico, onde você lê e medita nas Escrituras, onde você ora a Deus e onde você louva a Deus, onde você canta louvores. Essa é uma outra alternativa no lugar do culto público, o culto individual. Ok? Então aqueles irmãos que não tinham o hábito de orar em casa, de ler a Bíblia em casa, de louvar a Deus em casa, talvez você está assustado, mas existem alguns irmãos que só lê a Bíblia na igreja. Existem alguns irmãos que só oram na igreja, no culto. Existem alguns irmãos que só cantam na igreja. Agora você não tem essa opção. Você vai ter que ser obrigado, conduzido ao culto individual. Se você não lê a Bíblia, ninguém vai ler para você. Você não vai ouvir a Bíblia, não tem outro meio. Se você não orar, não vai ter outra maneira. Se você não adorar a Deus, ok? Então, a segunda alternativa é o culto individual, a vida devocional. A terceira alternativa é o culto familiar. Que eu tenho um leve pressentimento que um dos motivos de Deus ter enviado essa peste e nos feito ficar confinados é para que Ele quer fazer com que a igreja exercite o culto doméstico, o culto familiar. Esse, diferente do individual, ele deve ser feito com a presença de todos os membros da família. E o pai, o marido, como sacerdote do lar, deve conduzir esse culto. Esse culto deve seguir um roteiro, não deve ser aleatório. O Evangelho de Mateus, o Novo Testamento, entendeu? Então você pega o Evangelho de Mateus, vai capítulo por capítulo, que seja um estudo gradativo, onde a sua família possa entender o relato bíblico. Então o culto familiar deve ter oração, deve ter a pregação, deve ter louvores, cânticos, mas isso eu vou explicar depois. Então, meus irmãos, aqui está o primeiro tópico, adaptando-se à pandemia. Primeiro, como nos adaptar no tocante ao culto. Não podemos ficar sem cultuar a Deus. Então faremos ele online e faremos individual e familiar. Agora só uma observação antes de ir para o próximo tópico. Preste atenção aqui.
Talvez eu vou até pegar alguns com o que eu estou falando agora. Esses modos e métodos alternativos de cultuar a Deus, irmãos, eles não são menos importantes, sagrados, santos, do que o culto presencial. Tem muitas pessoas que não estão entendendo ainda quando as transmissões são feitas. Desde que houve a crise, você está recebendo áudio, você está recebendo palavra escrita, você está recebendo vídeo, você está recebendo lives, e você está participando de cultos ao vivo como este, ok? E muitas pessoas têm a inclinação de dividir esse momento com o pacote de bolacha, com o hambúrguer, com o celular. As mulheres estão assistindo fazendo comida, batendo papo do lado, ouvindo outras músicas ou atividades paralelas. Isso é um desrespeito a Deus, porque é a mesma coisa que fazer isso na igreja. Você não pode fazer isso. Esse momento agora da transmissão é um momento exclusivo para cultuar Deus. Não é um momento para ser dividido com a comida, não é um momento para ser dividido com a televisão, não é um momento para espalhar brinquedo na sala e deixar os meninos brincar, não é um momento para ficar conversa paralela no celular, pesquisando outras coisas, não é. Então, deve haver reverência, não era de comer, distração, atividades paralelas. Pelo contrário, quando começar a transmissão, seja um áudio que você recebe no grupo, um vídeo, uma live que é feita, e principalmente o culto, você deve participar deste culto. Você deve interagir com ele. Como? No momento inicial da oração, todos que estão ouvindo, assistindo, têm que fechar os olhos e orar em sinal de reverência. No momento do louvor, nós não estamos assistindo um concerto, nós vamos louvar junto com os integrantes do grupo. Então você, pai, mãe, filhos, devem todos unidos cantarem louvores junto com a transmissão. E na hora da palavra, todos devem estar quietos, em silêncio, dando atenção ao sermão e ouvindo com temor e tremor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios. Então daqui para frente, você não fez isso até hoje? Preste atenção, não tem data definida para voltar, vamos ter que cultuar dessa maneira por um longo período de tempo ainda, e nós não vamos fazer do culto online uma balbúrdia, nem do culto individual, quando entrar no quarto, sem som, sem celular, sem interrupção, nem com o culto familiar, não é uma celeuma em volta da mesa ou na sala, tudo deve ter gravidade, reverência, temor, solenidade, porque onde 2 ou mais estiver reunidos, quem é que está lá? Deus está ali presente, amém? Guarde isso a partir de hoje, o Senhor vai contar muito essa área, pode ter certeza. Então, adaptando-se primeiro ao culto. Segundo, vamos nos adaptar com relação ao aconselhamento. O aconselhamento. Irmãos, a palavra do Senhor diz, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que tiver só, caindo ele, não há quem o levante. O que acontece? Nós não podemos mensurar o alcance dessa crise. Você que é pastor, que está me ouvindo, eu sou pastor, você é irmão, você convive em comunidades de centenas, dezenas, talvez até milhares de irmãos e de membros, que são todos distintos uns dos outros, e têm problemas distintos, pecados distintos, desafios distintos, singulares uns dos outros. E são tantas frentes de batalha que nós sabemos que sozinhos não conseguimos lidar com tanta coisa, os enigmas da nossa alma, os medos e temores quanto ao futuro, com relação a tudo que isso está causando. Então, a parte pastoral
o aconselhamento pastoral, a visita, também está sendo comprometida em razão da epidemia, porque a ordem é para não haver encontros, ajuntamentos, é para haver distanciamento, é para que as pessoas fiquem em casa. Então isso impossibilita o membro, a senhora, o senhor, de ser aconselhado, consolado, dirigido, né? Amado, ensinado. Isso limita, e todos nós precisamos disso, do aconselhamento pastoral, do pastoreamento. Talvez milhares que estão me assistindo estão cheios de dúvidas, cheios de temores, de medos, precisando ouvir uma palavra amiga, uma direção, um conselho. E às vezes porque não tem uma igreja, um pastor bíblico, não tem, ou em razão da crise. Mas nós não podemos deixar de aconselhar o rebanho, pastoreá-lo em razão da crise. Não podemos fazê-lo da maneira convencional por causa da pandemia. Então vamos adaptar o aconselhamento à pandemia. Como iremos fazer então? Podemos fazer esse aconselhamento, que vai ser limitado, por favor me entenda, de 3 maneiras, de 3 formas. Primeiro, podemos fazer por áudio, via WhatsApp. O que você faz, irmãos? Você grava um áudio no grupo da nossa igreja, e você que é de outra igreja, no grupo da sua, né, Sandro? Para o seu pastor, né? Eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, pastor. Querido, então vai no Santo dos Santos e fala com o sumo pastor. O que você faz? Se você tem uma necessidade, se você tem uma causa para ser julgada, um pecado para confessar, uma área difícil de se lidar, um problema conjugal, emocional, não sei. Se você tem uma dúvida bíblica, teológica, qualquer coisa no tocante ao aconselhamento, grave um áudio para o grupo, para o número da igreja, ok? E eu vou ouvir este áudio e vou respondê-lo com outro áudio. Isso para evitar o contato segundo a ordem das autoridades, ok? E assim você vai estar recebendo um aconselhamento por áudio. E dependendo do seu problema, pode estar ao meu alcance ou dos outros colegas pastores e oficiais. Então, nós te encaminharemos a resposta, o aconselhamento, a solução, por áudio no WhatsApp. Segunda maneira de fazer o aconselhamento, por telefonema. Você pode ligar para a gente. Você pode ligar pedindo uma orientação. Então, nós vamos te orientar por telefone. Ou por videoconferência, hoje a tecnologia permite, dependendo da graduação do caso, você quer olhar olho no olho, você pode fazer uma chamada por videoconferência. E a terceira maneira de fazer é a presencialmente, pelo gabinete. Por quê? Pastor, a minha causa é tão urgente, é tão profunda, tão delicada, ela não pode esperar a pandemia, não pode esperar a vacina, ela não pode esperar a cura, não pode ser por vídeo, por chamada de áudio, nem por telefone, tem que ser presencialmente. Então você liga na igreja, agende um aconselhamento e nós vamos te atender. Não tem nenhum problema de pegar coronavírus, não tem nenhum problema quanto a isso. Nós estamos aqui, é para ir no pelotão de frente, é para lutar e morrer pelo rebanho se necessário. Então, se necessitar, eu preciso de um aconselhamento. Pode vir aqui que a gente aconselha. Teve um caso que foi assim, um caso envolvendo divórcio, gravíssimo, e precisava com urgência. Então, eu vim aqui e aconselhei esse casal pessoalmente, mesmo correndo o risco da epidemia da peste, ok? Então, o aconselhamento vai ser adaptado assim. Podemos te aconselhar por WhatsApp, né, via WhatsApp por áudio, ou com um telefonema, né, por telefone, ou por uma videoconferência, e até presencialmente no gabinete pastoral, se o caso for urgente. É claro que isso tudo deve respeitar o momento que estamos vivendo, nós temos que evitar o máximo o contato possível, mas entre a sua crise, a sua necessidade, se ela for maior que o contato da peste,
nós, evidentemente, daremos preferência para você. Tá, e o conteúdo desse aconselhamento? Qual é o conteúdo? O senhor está pensando no que nesse aconselhamento? Presta atenção. Apesar da crise, levanta a mão aí quem só tem a crise de problema. Quem não tinha nenhum problema até a crise chegar. E quem, hora que a crise passar, não vai ter nenhum. Levanta a mão. Ninguém, né? Impossível. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Apesar da crise, da pandemia, do coronavírus, você às vezes enfrenta problema no casamento, enfrenta problema com os filhos, tem uma crise na família. Apesar do coronavírus, você às vezes enfrenta problemas com pecados que você não vence. Talvez você tenha problemas emocionais, dificuldade financeira e profissional, independente dessa peste. Talvez é uma dúvida bíblica, que você quer uma orientação, ou até necessidades financeiras, de alimentos, etc. Tal. Então, não fique inibido. Nos procure e use essas alternativas para você ser aconselhado nesse período que não tem tempo para terminar. Então você não pode ficar sem o cuidado pastoral, o aconselhamento, o culto, até que passe a epidemia. Faremos isso até ela passar, ok? A terceira coisa que temos que nos adaptar, né, ao culto, ao aconselhamento, ao discipulado, né, ao discipulado. Com o discipulado, o que eu quero dizer? Mesmo em meio a essa crise, nós devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus diz: eu vos escolhi, vos designei para que vades e deem frutos. Deus ordena que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. Deve haver um crescimento gradativo, bíblico, teológico, espiritual, um crescimento na sua santificação, na sua devoção, no amadurecimento. Deve haver isso com o cristão. Então, independente da pandemia, não podemos ficar estacionados na fé. Deve ainda continuar ocorrendo o discipulado. E o discipulado normalmente ocorre como? Muitas vezes ele é feito corpo a corpo, com oficiais e ovelhas, é feito com as atividades da igreja, né? Escola dominical, os cultos de ensino, mas, novamente, em razão da crise, estamos sendo privados do contato, então não dá para fazer esse discipulado próximo. Nem por isso devemos deixar de lado o discipulado, o crescimento. Devemos deixar de investir em nosso crescimento. E vamos então nos adaptar. Como que o discipulado pode se adaptar à pandemia? Primeiro, acompanhando toda a programação online. Não deixe de acompanhar. Reunião de oração, culto do sábado à noite, culto do domingo à noite, escola bíblica dominical, domingo de manhã, e as lives, os devocionais que estão sendo disponibilizados para você. Então, primeira maneira, não deixe de acompanhar a programação online. Segundo, usar os mesmos recursos do último tópico. As suas dúvidas bíblicas, teológicas e práticas, você também comunicá-las por áudio, por telefonema ou um aconselhamento pastoral, ok? Então a segunda maneira de continuar sendo discipulado é: transmita suas dúvidas bíblicas, teológicas, exegéticas, hermenêuticas e práticas pelo WhatsApp, um áudio, ou telefone, ou marque um aconselhamento caso necessitar. Terceira maneira de se adaptar a essa pandemia, o seu discipulado:
invista no estudo particular, leitura da Bíblia, meditação, memorização e estudo. Bíblia você não só lê, você lê, medita no que lê, memoriza o que lê e estuda o que lê. Para isso, tenha material em mãos, um comentário bíblico e um dicionário bíblico. Quarta maneira de adaptar o discipulado à pandemia: cultive a leitura de bons livros. Meu irmão, o brasileiro está entre aqueles que menos lê. Você precisa investir no seu conhecimento, na sua edificação. Nesse período de quarentena, ou de tempo nós estamos tendo em abundância, reserve um momento para a leitura de bons livros. Então você deve adquirir, compre bons livros. Adquira e-books gratuitos pela internet. Ou aqueles que estão na sua biblioteca com as folhas amarelas. Agora é a hora de ler eles. Ok? Leia, porque você está investindo no seu discipulado. Leia livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones, leia livros de Charles Spurgeon, leia livros dos puritanos. Tem muita coisa boa aí, depois eu posso te indicar. E quinto, para investir no seu discipulado, fazer cursos. Faça cursos online. Algumas editoras, alguns institutos teológicos disponibilizam cursos básicos. Você pode investir no seu conhecimento, na sua graduação. Então faça cursos online, acompanhe alguma exposição bíblica que tem abundância hoje na internet, a exposição de alguma carta de Paulo, a exposição de algum livro inteiro, né? Mas acompanhe aquilo que a sua liderança indicar. Então, se você for se matricular num curso online, quiser acompanhar a exposição bíblica de algum pregador, primeiro, consulte sua liderança. Deixe que seu pastor indique que curso, que livros e que pregador você vai ouvir. Porque a internet, meu irmão, ela não exporta só o que é bom. Tem muita coisa ruim também. E você tem que ter cuidado para não ser enganado. Porque senão tudo que a gente faz aqui na igreja, a quarentena, através desses pregadores, vai desfazer. Porque às vezes é diametralmente oposto a doutrina deles com as nossas doutrinas. Ok? Então essa é uma maneira de você adaptar o seu discipulado a esses dias. Fazendo dessa forma. Quarta coisa a adaptar: Santa Ceia e o batismo. O que fazemos quanto à ceia e o batismo? Muitas pessoas estão perguntando: pastor, queremos tomar a ceia, como é que fica a ceia? O senhor vai servir ceia? Vamos fazer ceia online? Os irmãos podem fazer ceia em casa? Como que é? E o batismo? Como é que fica as pessoas que se convertem agora, que creram, ou que estavam fazendo aulas de batismo, ou que estavam se preparando para o batismo? Como adaptar o batismo à Santa Ceia, a ordenança ao sacramento, a esta pandemia? Vamos lá. Primeiro vamos saber com relação à ceia. Como fica a Santa Ceia nesses dias de isolamento? Podemos realizá-la individualmente online? Primeiro vamos aprender um pouco a natureza do culto. O que é o culto? O culto é a convocação solene do povo de Deus para um local e horários específicos, onde se reúnem para orações, cânticos e a exposição da palavra. As ordenanças, batismo e Santa Ceia, devem ser realizadas neste contexto. Ou seja, não há como fazer ceia online. Por quê? A igreja nesse momento está espalhada, ok? A ceia foi feita para ser celebrada quando a igreja está reunida. Ceia, ela tem o sentido corporativo, comunitário. Não é feito para ser celebrado individualmente. Então nós estamos num momento que nós estamos separados, como indivíduos. E tem muita gente querendo celebrar a ceia, mesmo assim, online, um pastor ministra pela câmera, e os membros tomam em seus lares. Biblicamente, eu não acho correto. Por quê?
Porque existem textos que apontam que a celebração da ceia sempre foi feita em reuniões. Se você notar em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai tratar da ceia, a palavra ajuntais no grego quer dizer sinerkomai, significa reunir-se com outros, reunir como um grupo, ajuntar, agregar. Então Paulo diz, quando celebrarem a ceia, ajuntem-se. Quando celebrar a ceia, agreguem-se. Quando celebrar a ceia, é uma reunião. Quer ver, por exemplo, no texto que ele trata da ceia, 1 Coríntios 11, verso 17, ele diz assim, nisto porém que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, sim para pior. Veja só, quando ele fala de ceia, ele fala ajuntamento, reunião. Verso 18, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Novamente, a ceia está ligada à reunião, a ajuntamento. Verso 20, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, ou seja, ceia está ligada à reunião, ajuntamento. Verso 33, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, ou seja, comer, ceia, a ceia só é celebrada quando há reunião, ajuntamento. Verso 34, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Ou seja, comer, quando ele fala comer, ceia, reúnam-se para fazer a ceia. Então, o que eu entendo aqui? Quando Jesus ordenou a observância da Santa Ceia, ele sempre pensou no ajuntamento solene público da igreja. Então, a ceia só deveria ser celebrada comunitariamente, corporativamente, quando o corpo está unido, quando a assembleia está reunida, quando o povo está junto. Agora é um momento que não estamos juntos. Não podemos nos reunir, então não é correto fazer a ceia. Quando voltaremos a celebrá-la? Quando a contenção social passar, a quarentena passar, os cultos forem permitidos, a igreja se ajuntar, aí então ela celebra a Santa Ceia. Ok? E o batismo? Eu estou falando isso porque há muita especulação e há muita gente, muita igreja ministrando a ceia ao vivo, online. E o batismo? Por incrível que pareça, tem gente também batizando online, batizando por videoconferência. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas tem gente batizando online. O irmão fica do outro lado da tela numa piscina e o pastor do lado de cá. Aí o pastor vai no 1, no 2. E o pastor batiza o santo online. Assim, irmãos, é impossível realizar batismo online. Batismo é para ser feito presencialmente. Deve haver também ajuntamento, testemunhas. Uma pessoa ordenada deve celebrar o batismo. E veja só, é impossível fazer o batismo, por quê? Porque aquele que está batizando online está jogando água em si mesmo, quebrando o princípio do batismo. Que o batismo é um ritual de purificação. E eu não purifico a mim mesmo, mas esse ritual ocorre através da exposição da palavra e com a autoridade da igreja, a igreja confirmando, a igreja batizando, com um oficial ordenado responsável para isso. Então, nesse período de quarentena, não há como fazer isso. Então, as pessoas que estão se batizando, né, mesmo que o pastor esteja do lado, quem está jogando água, o ato todo é realizado por ela própria. Então, espiritualmente, ninguém se lava. É a igreja que pratica essa ordenança. Ok? Então, o que eu penso aqui?
tanto o batismo quanto a Santa Ceia devem esperar. Não podem ser praticados agora. A ocasião não permite serem praticados. Eles necessitam da presença, da direção da ordem da igreja. E a Bíblia também não data tempo para isso. A Bíblia não fala quantas vezes se realiza a ceia. A Bíblia fala, por exemplo, tem gente que realiza a ceia uma vez por ano, tem igrejas que fazem ceia uma vez por ano. Outras fazem uma por mês. Outras, como os puritanos, faziam todo domingo. Outras fazem todo o culto, a igreja católica faz toda a missa. Por quê? Porque qual delas está certa ou está errada? Bom, se eu olhar para o conceito bíblico, todas elas têm um respaldo para fazer, porque a Bíblia não define com precisão a quantidade de vezes, ela diz que tem que ser celebrado. Então nós podemos esperar, ok? Isso talvez Deus está fazendo para sentirmos saudades da ceia, saudades do batismo, saudade dos cultos, saudades do irmão, para vermos o quão é importante o culto, quanto faz falta a igreja, e para nós aprendermos a dar valor, quantas vezes faltamos, ignoramos essas atividades todas, e agora nós estamos vendo o peso, a falta que nos faz. Né? Se você lembrar do Salmo 73, quando ele fala, meus pés quase se desviaram, eu quase escorreguei, então eu entrei no santuário e entendi qual era o fim deles. Quando ele entrou no templo, quando ele esteve ali, diante do Senhor, as coisas se esclareceram, porque sabemos que no culto público, há sim uma manifestação da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, nós estamos aí, adaptando tudo, ok? Adaptando-se à pandemia, nós temos que nos adaptar quanto ao culto, o aconselhamento, discipulado, santa ceia e batismo. Agora, quanto ao evangelismo, pastor, estou de pandemia, estou de quarentena, não oro, não leio, não prego, não faço nada, estou de quarentena. Ah, é? Não, irmãos, como eu disse, a igreja deve continuar ativa. Como devemos evangelizar nesses dias? Na verdade, é um momento, esta crise, vamos imaginar que o evangelismo é semeadura, semear, lançar sementes em um solo. Vamos imaginar que as sementes são o evangelho, a palavra de Deus, o solo, o coração dos homens. Ok? Vamos entender que o sofrimento, a epidemia, é aquela máquina que ara o solo, prepara o solo para receber a semente. Porque se a semente estiver dura, estiver inapto, se o solo estiver duro, inapto, aquela semente não vai entrar, não vai germinar. Talvez Deus esteja fazendo isso. Essa crise mundial, colapso econômico, morte, está preparando o coração dos homens, está fragilizando, quebrantando, os tornando suscetíveis ao Evangelho. Então o que devemos fazer? 2 Timóteo 4,2, Paulo diz, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Nós devemos, como nunca, pregar as boas novas da salvação a esse mundo perdido. Se você lembrar, na época da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero coloca suas 95 teses na porta da Igreja Castelo de Wittenberg, as 95 teses contra a Igreja Católica, contra a venda de indulgências, deste ato dele surge a Reforma Protestante, que põe a Europa de pernas para o ar, e hoje nós somos resultados dessa reforma, onde a Igreja tem um retorno para as Escrituras. Isso só foi possível porque na época de Lutero foi inaugurada a imprensa por Gutenberg. Ou seja, as ideias de Lutero que estavam numa cidade, numa região ali, localizados, foram espalhadas por toda a Europa através da imprensa. Panfletos, livros, escritos de Lutero foram copiados, foram impressos e espalhados. Então,
a Europa toda teve acesso à reforma e a imprensa teve acesso à reforma e a imprensa teve um papel fundamental nisso, em espalhar essas ideias. As mídias sociais nos permitem fazer a mesma coisa. Hoje o YouTube está para a reforma o que a imprensa foi para Lutero na época, né? Hoje o YouTube está para nós o que a imprensa, os jornais, o papel foi para Lutero na época do século XVI. Então, elas estão e são excelentes ferramentas para nós evangelizarmos. Nós temos que dar ao mundo respostas. O mundo todo está se questionando. O que é isso? De onde isso veio? Quando chegará o fim disso tudo? E agora? O que acontece depois da morte? Por que ninguém fala nada? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Nações estão apavoradas. O número de suicídio está aumentando, pessoas estão tirando a vida, quebrando financeiramente, ruindo. Está um pandemônio o mundo. E a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror em razão das coisas que hão de suceder nesse mundo. E quem tem a resposta? A igreja. A palavra de Deus tem a resposta. Você pode dizer para ele: ei, eu sei de onde veio. Eu sei quando vai parar. Eu sei como pode terminar. Eu tenho a solução para a sua alma. O Evangelho é a resposta, porque a vida está além do corpo, além do físico. A vida está além da morte. Ainda há uma existência após essa vida, eternamente, ou no inferno, ou no céu. Há uma solução para o pânico, para o medo, para o horror dessa gente, e é a paz que se encontra na pessoa bendita de Cristo. É a cruz, o Evangelho que reconcilia o homem com Deus e tira do homem a condenação. Então, meus irmãos, nós somos chamados a evangelizarmos. Você já parou para pensar uma coisa? Faz as contas aí de quantos mortos o coronavírus fez. Quantas pessoas o coronavírus já levou. Eu sei que você vai falar, morre gente de gripe suína aviária, de terremoto, de furacão, de picada de abelha. Morre, e morre também de coronavírus. Está morrendo de todo jeito, né? Quem nunca morreu está morrendo. Quem tiver que morrer, vai morrer. Só morre gente viva nessa vida, viu? Nem um morto morre. Vai morrer. Então, quando você vê os caixões, os túmulos na Espanha, na Inglaterra, na Itália, agora nos Estados Unidos, mortos, em toda parte. E vai continuar levando. A nossa preocupação não é só o velório, as almas que ficarão sem seus entes, os pais que ficarão sem seus filhos, os filhos seus pais, os avós. Mas deve ser, para onde foram estas almas? Para onde irão as que ainda hão de morrer? Essa deve ser a nossa preocupação. E o único antídoto para essa pestilência, esse morticínio mundial, é o santo Evangelho de Cristo, que mais do que dar a eles solução para o corpo, saúde para o corpo, ou vacina para o corpo, tem a resposta para a alma dos homens. Então precisamos dar ao mundo uma resposta de tudo que está acontecendo, dizer a eles: o Senhor previu isso, o Senhor causou isso, o Senhor está por trás de tudo isso, o Senhor tem a solução para tudo isso, e a solução se encontra: arrependei-vos e credes no Evangelho. Agora, como vamos evangelizar? Não podemos ir às praças, não podemos subir num púlpito, não podemos entrar em hospitais, em asilos, não podemos estar corpo a corpo. Então devemos parar por causa da pandemia. Não, vamos nos adaptar à pandemia. Como vamos fazer? Tem algumas formas para você evangelizar.
Vamos gravar áudios evangelísticos. O WhatsApp hoje, desculpa o termo, não é muito oportuno, mas ele viraliza. Vírus, viraliza. Tudo que você manda em mídia social, isso se propaga igual pólvora. Eu tenho feito isso. Sabe o que eu tenho feito? Gravado áudios evangelísticos e enviado para os meus contatos, para eles enviar para os seus. Eu tenho gravado em áudios orações, feito orações por pessoas, em áudios, e não discriminado o nome, de modo que essa oração sirva para várias pessoas que estão sofrendo. Faça isso, grave áudios, explicando a fé, explicando a condição do mundo, do pecado, as consequências do pecado, explicando a solução na cruz de Cristo, a redenção, e por final dizendo a resposta que tem que dar a cruz, arrependimento e fé. Mande esses áudios. Grave áudios evangelísticos, grave orações também. Gravei algumas orações para as equipes médicas que são a vanguarda dessa crise, que estão na frente, que estão batalhando, e vai haver um número grande de mortos dos profissionais de saúde. Grave orações. Que mais? Escreva textos ou versículos para essas pessoas. Estou dizendo para ímpios. Escreva textos evangelísticos. Mostre o caminho da salvação. Escreva versículos. Envia versículo, envia texto, envia versículo. Envia vídeos também. Uma maneira de evangelizar hoje, envia vídeos. Vídeos evangelísticos ou vídeos que abordam o contexto que nós estamos vivendo. Você pode evangelizar eles assim. E último, evangelize eles com você. Comigo? É, com você. Com o seu testemunho. Como assim? Vou repetir o que eu falo aqui sempre. O Dr. Martyn Lloyd-Jones disse: o maior método de evangelismo é o nosso testemunho. Por quê? Você conhece lei de causa e efeito? Ação e reação? Toda ação gera uma reação. E não há reação que tenha acontecido sem uma ação, ou um efeito que não tenha causa. Toda causa gera um efeito, todo efeito vem de uma causa. Ação, a epidemia, as mortes, colapso econômico, a crise financeira, o desemprego, o tumulto mundial. Essa é a ação. Essa bomba que explodiu no mundo inteiro. A reação, isso causa uma reação. Pavor, medo, pânico, desespero, descontrole, atitudes insanas, loucas, nécias, suicídio, rebelião, roubo. Quer ver outro termo? Inconsequência. Essas são as reações que causam na sociedade, no mundo ímpio. No crente, a ação, a epidemia, também causa uma reação. Paz, fé, confiança em Deus, equilíbrio, alegria, esperança. Ao ver-nos dessa maneira, a sociedade ímpia, os ímpios, irmãos, vão se quebrantar, vão ser atraídos, vão querer esta paz, esse conforto, essa segurança que nós temos. Invariavelmente isso vai cair, convergir
na pessoa e obra bendita do nosso Salvador. Nosso testemunho. Tem tanta gente fazendo besteira, desculpa o termo, tem tanta gente fazendo caca, inclusive ditos crentes, dá até vergonha de falar que é crente, das atitudes estúpidas que tem. Nós não. Nosso ouro, nossa prata, nosso sustento, nosso refúgio vem do alto, vem dos céus, e nele nós esperamos. Então é o nosso testemunho. Ok? E último, para terminar agora, como nos adaptamos à pandemia? A comunhão e o serviço social. O que é comunhão? Conceito bíblico de comunhão. É um dos aspectos que está sendo mais prejudicados pela quarentena. A palavra comunhão é a tradução grega de koinonia, que significa parceiro, companheiro, participante. A comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos com Cristo. Então a comunhão cristã tem algumas características principais. Ela envolve orar, né? Comunhão envolve um tempo com os irmãos para orar, estudar a Bíblia, adorar, fazer as refeições, partir o pão, aqui é a menção da Santa Ceia, eu já disse, e compartilhar as necessidades materiais uns dos outros. Quem está sentindo falta da comunhão aí? Estar junto com os irmãos nas nossas rotinas diárias. Tanto a comunhão compreende os momentos de culto, a Santa Ceia, as atividades eclesiásticas, espirituais, como também o viver diário, social com os irmãos. Aqui é muito simples, da mesma maneira vamos ter que limitar esta comunhão. Essa parte afetiva, as autoridades estão mandando haver distanciamento, então nós podemos estar bem limitados. Teremos que nutrir essa comunhão através das mídias sociais. Então, irmãos, não deixe de interagir com os irmãos, telefone, troque mensagens, irmãos, conte testemunhos, edifique uns aos outros, não fique sem se comunicar, não fique sem se falar, não fique sem edificar um outro, conte testemunhos, comente textos bíblicos, traga à memória o que dá esperança, alegre os irmãos, ok? Através do quê? Vídeo, áudio, telefonema, é a maneira que temos para fazer. E dentro da comunhão, eu termino com isso, o serviço social. Devemos dar atenção para isso. Socorro às viúvas, socorro aos pobres, socorro aos mais fracos na fé. É tempo, nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos pensar só na gente. Essas categorias de pessoas são as que mais vão sofrer. As viúvas estão sós, seus ordenados são pequenos, elas têm que lutar com remédio, com isolamento, com dificuldade financeira, com solidão, com depressão. Viúvas, os idosos, os pobres, aqueles que estão desempregados ou que têm uma condição social muito ruim. Os fracos na fé, são fracos emocionalmente, fracos espiritualmente, fracos financeiramente, requerem ajuda. Então nós temos que praticar isso agora. Nós temos que vasculhar a igreja e saber quem são viúvas nessa igreja. Quem são os pobres, os fracos, que estão com necessidade. Então nós vamos socorrê-los como? Financeiramente, vamos socorrê-los afetivamente, vamos socorrê-los espiritualmente, vamos socorrê-los materialmente, naquilo que eles necessitam, se é afeto, se é carinho, se é amor, se é dinheiro, se é comida, se é roupa, se é tratamento médico, se é proteção, se é transporte. Às vezes é um transporte, ok? Então atenção para as viúvas, para os idosos, para os pobres e para os fracos na fé. E quem deve ser aqueles que vão dar atenção? Quem são os que socorrem? O oposto deles,
os fortes, os abastados e os que possuem dons e recursos. Então você, se foi privilegiado, se é um crente forte com a condição espiritual, intelectual, você deve socorrê-los. Se você, Deus privilegiou e você é uma pessoa abastada, tem recursos para ajudar esses irmãos, você deve socorrê-los. Se você é o que possui dons, inteligência, habilidade, você então deve se dispor, ok? Aquele que tem talento para exercer misericórdia, aquele que é bom no afeto, é bom no carinho, é bom no amor, é bom para evitar solidão, exerça isso. Aquele que tem recurso financeiro, que é bom para suprir necessidade básica, alimentação, vestuário, remédios, então exerça essa função. Aquele que pode conduzir espiritualmente alguém, apacentar, pode ajudar o fraco, exerça isso também. Então, nós devemos nos adaptar a tudo isso. São dias difíceis, meus irmãos. E para terminar, leva em alta conta o que eu falei, por favor. Leva em alta, não ignore, isso aqui não é um detalhezinho da sua vida. Isso aqui não é um acessório diante das coisas importantes que você tem, o seu emprego, o seu carrão, o seu rancho, a sua churrascada. Não, isso aqui é o essencial na sua vida. Isso aqui é o seu oxigênio, como você vai cultuar, a vida devocional, o culto no lar. Você tem que se adaptar de maneira a sua fé ser preservada, e ela tem primazia, primordial importância em tudo que está acontecendo. Não é o trabalho, não é o dinheiro, não é o seu sustento, é a sua fé, porque se você buscar todas essas coisas, as demais te serão acrescentadas. Amém? Vamos fechar os olhos.